Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Segue para a Câmara projeto que cria novas regras para o transporte público no país. Senadores podem votar flexibilização de limite de despesas com pessoal. Dia Nacional do Nordestino é aprovado no Senado. Boa noite. A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou o novo Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano. A proposta estabelece novas regras e fontes de financiamento para tornar o sistema mais acessível, eficiente e sustentável. Repórter Paulo Barreira. A proposta busca integrar o transporte público em uma única rede, com participação da União, estados e municípios. Além disso, incentiva o uso de ônibus elétricos e outras tecnologias limpas para reduzir a poluição. O texto aprovado na Comissão de Infraestrutura prevê novas fontes de financiamento, como publicidade, créditos de carbono e taxas sobre estacionamentos privados, reduzindo a dependência das tarifas pagas pelos passageiros. O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou a importância da modernização do setor. Consideramos necessária a atualização desse importante marco legal para aperfeiçoamento à sua execução de política de mobilidade urbana pelos entes federados. De fato, é urgente promover alterações de modo que a lei melhor espelhe a realidade do setor. Caso aprovado, estados e municípios terão até 5 anos para se adequar às novas regras. A transparência na compra de alimentos de agricultores familiares está na pauta da Comissão de Educação. Um dos objetivos da medida é aumentar a transparência e a eficácia na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mais informações com o repórter Pedro Pincer. A Comissão de Educação já pode votar o projeto do senador Beto Faro, do PT do Pará, que obriga os gestores municipais a notificarem as associações e cooperativas de trabalhadores rurais sobre a decisão de não comprar os seus produtos para a merenda escolar. Se discordarem da medida, as entidades representativas dos produtores terão um prazo determinado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para contestá-la. Segundo o autor, um dos objetivos da proposta é aumentar a transparência e a eficácia na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que relatou a matéria na Comissão de Agricultura, defendeu a necessidade de um julgamento mais rigoroso por parte dos gestores do PNAE. Por esse motivo, consideramos acertada a garantia de que a referida decisão seja comunicada a entidades de representação dos trabalhadores rurais, prevendo-se também a possibilidade de essas entidades contestarem a decisão em tela, com base na realidade da agricultura familiar de cada município brasileiro. O projeto será analisado na Comissão de Educação em caráter terminativo, ou seja, se for aprovado, seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, a não ser que haja recurso para a apreciação da proposta no plenário do Senado. Está pronto para votação em plenário o projeto sobre a ampliação da lista de gastos que podem ficar de fora dos limites de despesas com pessoal da União, de estados e municípios. A proposta exclui do teto de gastos com servidores os convênios com organizações não governamentais e contratos de terceirização para prestação de serviços. Repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei que deixa de fora dos limites com despesas de pessoal da União, estados e municípios os gastos para fomentar o chamado terceiro setor e para a contratação de empresas, cooperativas ou organizações da sociedade civil para a prestação de serviços especializados foi aprovado em dezembro do ano passado na Comissão de Assuntos Econômicos. O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, foi o relator na CAI e disse que essa flexibilização, pedida por vários prefeitos e governadores, não significava o fim do equilíbrio fiscal. Que o abatimento propugnado não afasta a competência dos tribunais e conselhos de conta de avaliar o equilíbrio das contas públicas dos poderes ou órgãos autônomos em face da nova metodologia de contabilização das despesas com o pessoal, alertando-os sobre os riscos fiscais advindos do uso indiscriminado do espaço fiscal criado. A proposta precisa agora da aprovação do plenário do Senado para seguir a análise da Câmara dos Deputados.
A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que a União deve gastar até 50% da sua receita corrente líquida com pessoal e estados e municípios até 60%. A promoção pessoal de autoridades de governo pode ser classificada como improbidade administrativa e crime de responsabilidade. O projeto, que traz determinação a ser aplicada nas 3 esferas do poder público, precisa ainda ser votado pelos senadores e na Câmara dos Deputados. Repórter Janaína Araújo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai decidir sobre o projeto que proíbe a apresentação de logotipos e slogans de governo em instalações, veículos, livros, apostilas e equipamentos da administração pública. Apresentada pela senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, e aprovada na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, a proposta recebeu parecer favorável do senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. Ele apresentou um novo texto e justificou a mudança. Oferecemos substitutivo para tipificar como ato de improbidade administrativa e como crime de responsabilidade a utilização da publicidade oficial para promoção pessoal. Objetivamos, assim, propor alterações a leis de aplicação em âmbito nacional, tornando abrangente o alcance do projeto e afastando o vício de iniciativa da proposição original, que tem aplicação somente no âmbito da União. A proposta, que agora será analisada pela CCJ, pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados se for aprovada e não houver pedido para análise em plenário. A Comissão de Educação aprovou e já encaminhou para a Câmara dos Deputados o projeto que institui o Dia Nacional da Nordestina e do Nordestino. Pelo texto, a data será celebrada anualmente em 8 de outubro e servirá para homenagear os mais de 58 milhões de pessoas que nasceram ou adotaram como sua casa um dos 9 estados que compõem a região. Repórter Alexandre Campos. Na justificativa de seu projeto, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, destacou que, mesmo com os preconceitos, os nordestinos mostraram ao restante do país a sua força, contribuindo para o crescimento econômico de outras regiões e, com isso, para a disseminação da riqueza cultural de suas terras. Em seu parecer, lido pelo senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, a relatora da matéria, senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, destacou a contribuição dos nordestinos na construção do Brasil em suas mais diversas dimensões, como a social, cultural, política, econômica e científica. Os nordestinos e nordestinas que expulsaram os holandeses e franceses, que pegaram em armas por nossa independência, que tantas vezes clamaram por liberdade e justiça para o nosso povo, por vez tributando a própria vida, que enfrentaram e ainda enfrentam bravamente as alguras da seca, que contribuem com as suas pujantes expressões artísticas e literárias para dar rosto à nossa nacionalidade. Esses cidadãos e cidadãs brasileiros de tanta história, de tanta glória passada e presente, são ainda vítimas de discriminação dentro do seu próprio país. O projeto, que institui o Dia Nacional da Nordestina e do Nordestino, foi encaminhado para análise da Câmara dos Deputados. O Senado aprovou o reconhecimento da Romaria de São Francisco das Chagas como manifestação da cultura nacional. A proposta aguarda agora a votação na Câmara dos Deputados. Repórter César Mendes. Realizada anualmente entre 24 de setembro e 4 de outubro, a Romaria de São Francisco das Chagas é considerada a maior romaria franciscana das Américas, reunindo cerca de 1 milhão de visitantes no santuário, na cidade de Canindé, no Ceará. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, explicou que a tradição da romaria remonta ao século XVIII, quando a devoção a São Francisco começou a tomar forma na região, culminando na construção da primeira capela dedicada ao santo. Trata-se de um evento de profunda expressão religiosa e cultural, refletindo a identidade do povo brasileiro. A matéria foi aprovada em votação terminativa pela Comissão de Educação no ano passado e, como não houve recurso para a votação no plenário, seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.